Eu sou Valmor Schiochetti, sou professor na Universidade Regional de Blumenau e vou falar sobre políticas públicas de economia solidária. Olá! A economia solidária, ela surge no Brasil. Eu vou falar hoje sobre a experiência brasileira de políticas públicas e caracterizar um pouco as políticas públicas, considerando justamente a experiência brasileira. A economia solidária, ela surge no Brasil na década de 80, resultado de uma situação de crise que nós estávamos vivendo e também de um processo democrático, que eu acho que é muito importante. Para mim, a economia solidária, ela é resultado das lutas democráticas da nossa sociedade. E nessas lutas democráticas, nós construímos um Estado e instituições democráticas também para poder absorver as demandas da sociedade e incorporá-las na agenda do Estado. Por isso é muito importante o tema das políticas públicas. E no caso da economia solidária, também nós tivemos esse movimento. Milhares de pessoas organizavam as suas atividades nos seus territórios, nas suas comunidades, nos seus assentamentos e assim por diante. E frente às dificuldades, passaram a entender de que seria importante que o Estado, que o governo apoiasse essas iniciativas. E nesse sentido é que surge o debate sobre as políticas públicas, na medida em que os atores da economia solidária, os sujeitos da economia solidária entendem que eles possuem direitos e cabe ao Estado assegurar esses direitos. Isto vai acontecendo na medida em que nós temos, por meio das eleições, escolhas de governos nos municípios, nos estados, propensos a aceitar a agenda e a pauta da economia solidária para desenvolver políticas públicas nesse âmbito do município ou do governo do Estado. Aconteceu isso em vários municípios e mesmo a partir de 1998 em alguns governos estaduais. E com isso passamos a discutir, bom, que tipo de política é esta? O que é uma política pública de economia solidária? Política pública, primeiro, ela começa quando o governo, quando um grupo político chega ao governo e abre uma agenda para receber as demandas da economia solidária. Claro que muitas vezes, e geralmente, quem está no governo em nome da economia solidária são militantes da própria economia solidária. E, portanto, são pessoas que já levam para dentro do Estado, das estruturas do Estado, das estruturas da administração governamentais, aquela agenda que eles têm, a história e a vivência da própria economia solidária. Mas, chegando no governo, o que se faz? Então, que política é esta? Eu acho que esse é um tema fundamental. Fundamentalmente, na década de 90, a política de economia solidária, as ações de economia solidária sempre tiveram muito voltada à questão do trabalho. A economia solidária como uma forma de organização do trabalho, mas uma forma diferente de organização do trabalho. Não era o trabalho autônomo, não era o trabalho subordinado, não era o trabalho com carteira assinada e, portanto, o Estado, o governo, precisaria ver esta forma de organização do trabalho também de forma diferente. Portanto, se trata aqui de pensarmos um novo tipo de direito, um novo tipo de cidadania. Como garantir com que as pessoas tenham possibilidade de se organizar coletivamente, de forma associativa, desenvolver processos econômicos que sejam sustentáveis. Esta é a questão fundamental. E como o governo pode contribuir neste sentido. Portanto, uma política de economia solidária é uma política que está voltada a promover a organização do trabalho de trabalhadoras, de trabalhadores nas comunidades pobres, mas é muito mais do que uma política simplesmente de trabalho, de inclusão das pessoas no mundo do trabalho. Porque, para as pessoas estarem incluídas no mundo do trabalho pela economia solidária, por meio da economia solidária, é necessário promover um outro tipo de desenvolvimento. É preciso promover um conjunto de outras atividades econômicas que permitem e viabilizem esse trabalho associado e cooperado que se realiza por meio da economia solidária.
Então, nesse sentido, nós falamos que a economia solidária é uma política não somente de trabalho, mas ela é uma política de desenvolvimento. É uma política que promove um outro tipo de desenvolvimento. E nessa perspectiva também é uma política que gera perspectivas de emancipação. O conceito de cidadania para a economia solidária não é somente acesso a direitos públicos, a direitos de todos, mas a direitos que permitem com que se promova processos emancipatórios, processos de transformação da vida das pessoas que optaram, de alguma maneira, em ter na economia solidária uma forma de organização da produção, da comercialização, do consumo, da organização das finanças. Isto é, uma forma de organização da vida. E quando se chega ao governo, o que se espera, ou seja, qual é o conteúdo da política da economia solidária? O que precisa ter essa política? Nós, basicamente, podemos dizer que a política da economia solidária ela precisa ter 4 elementos fundamentais. O primeiro elemento é o reconhecimento dos sujeitos da economia solidária. Porque o sujeito da economia solidária, ele provém de várias situações sociais. São mulheres, jovens, camponeses, desempregados, população de rua e assim por diante. Mas o que identifica este sujeito da economia solidária? O que identifica é a sua organização associativa, a sua organização coletiva, a sua organização autogestionária. Portanto, é fundamental que o governo e depois que o Estado, por meio de leis, reconheça o direito ao trabalho associado, reconheça estas formas de organização econômica, dê visibilidade a elas. Esse é um elemento fundamental para a política da economia solidária. Um outro elemento fundamental da política da economia solidária é que o Estado, que o governo possa promover o que nós chamamos acesso ao direito de conhecimento, da educação, por meio, seja de processos formativos, promovendo processos formativos, mas fundamentalmente por meio do assessoramento técnico, para contribuir e auxiliar a uma aproximação entre o conhecimento técnico profissional e a realidade vivida pelos empreendimentos, e com isso poder potencializar as perspectivas de desenvolvimento dos empreendimentos, que a gente chama processos educativos, e também acesso à tecnologia. É fundamental que os empreendimentos tenham acesso às tecnologias e ao conhecimento que a sociedade produziu ao longo da sua história e que a economia solidária também tem direito a essa tecnologia. Depois nós vamos tratar desse assunto, como esta relação se dá. Um outro elemento fundamental que compõe a política de economia solidária, geralmente a economia solidária ela é uma expressão econômica de pessoas em situação de dificuldade econômica. E é fundamental, portanto, defender e garantir o que nós chamamos acesso aos meios de produção. A luta da reforma agrária se coloca nesse ponto. A defesa de demarcação de terras dos povos e comunidades tradicionais é fundamental. Mas na área urbana é fundamental dar acesso aos empreendimentos econômicos solidários, aos equipamentos públicos, a fábricas, a espaços para a produção, a espaços de comercialização e assim por diante. Ou seja, há estruturas materiais para que os empreendimentos possam ter acesso a essas estruturas materiais para desenvolver as suas atividades. Ligando a isto, crédito e promovendo as finanças. E, por fim, um elemento fundamental para uma política de economia solidária é o que nós chamamos uma política que permite acesso ao mercado. Quando se trata de acesso ao mercado, basicamente nós estamos falando de uma política que facilite aos empreendimentos econômicos solidários tanto o acesso ao mercado, a possibilidade de comercialização no mercado, mas fundamentalmente também permita com que a economia solidária tenha acesso ao que nós chamamos de mercado institucional. No Brasil, por exemplo, nós tivemos 2 programas muito importantes nesse sentido. O Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por que eram programas importantes? E são programas importantes?
porque eles vinculam a comercialização, a compra da alimentação escolar à organização associativa e cooperativa dos produtores de alimentos, dos agricultores familiares. E seria muito importante que esse tipo de política, por exemplo, se estendesse a outros tipos de produtos, fundamentalmente os produtos produzidos na área urbana pelos nossos empreendimentos econômicos solidários. Portanto, o conteúdo da política é reconhecimento do sujeito de direito, acesso a conhecimento, educação, formação, assessoramento técnico para os empreendimentos, apoio para acesso aos meios de produção, crédito e financiamento e acesso aos mercados. Fundamentalmente, esse é o conteúdo de uma política de economia solidária. Passamos para um outro tema também muito importante, que é dizer, que política é esta? A questão da transversalidade da política de economia solidária. A política de economia solidária necessariamente é uma política que dialoga com outras políticas. Políticas do desenvolvimento rural, políticas do desenvolvimento urbano, políticas ambientais, por exemplo, a política de resíduos sólidos, para a inclusão dos catadores de material reciclável na política de resíduos sólidos. Políticas na área de saúde, nós temos a experiência brasileira na área da saúde mental, o quanto o trabalho associado tem se constituído numa estratégia importante de emancipação das pessoas usuárias da saúde mental no nosso país. Então, outro tema importante para o debate das políticas públicas da economia solidária é o tema da transversalidade. A economia solidária não é um setor econômico, ela está em vários setores econômicos. A economia solidária não é a expressão de um grupo populacional, de um segmento da sociedade. Ela está presente em vários grupos, em vários segmentos populacionais. Juventude, mulheres. Portanto, a economia solidária é uma política transversal e, necessariamente, precisamos ter transversalidade na organização da política de economia solidária. Ao mesmo tempo, a economia solidária tem suas especificidades, suas identidades. Portanto, também é importante que a economia solidária tenha sua visibilidade em relação às outras políticas públicas que são desenvolvidas pelos governos e pelos estados. Agora, também a política de economia solidária ela precisa construindo seu processo organizativo, ou seja, ocupar um espaço na estrutura do Estado brasileiro. E é fundamental que os governos vão construindo esses espaços e organizando a política da economia solidária, dando uma certa racionalidade de organização da política da economia solidária. E aqui eu queria chamar a atenção a um aspecto, porque a política da economia solidária, como é uma política em defesa e promoção da autogestão, da autonomia das pessoas, isso também afeta a própria organização da estrutura e do Estado. Fundamentalmente o Estado autoritário, um Estado excludente e assim por diante. E na medida em que a economia solidária vai entrando nas estruturas do Estado, necessariamente nós precisamos ter um governo e um Estado mais participativo. Dentro nessa perspectiva, é importante que a gente organize a economia solidária sob forma daquilo que no Brasil nós chamamos de um sistema de políticas públicas. E o que é um sistema de políticas públicas? É um sistema no qual a política ela é organizada em termos de organizar a participação e o controle social, os conselhos, as conferências, garantir os mecanismos de intersetorialidade e de articulação entre as políticas e promover a descentralização. No caso brasileiro, nós temos a questão dos municípios, dos governos estaduais e da União. Qual é a relação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais na promoção das políticas de economia solidária? Como se dá a transferência de recursos? Como é que se dá a questão da responsabilidade entre os três governos para não ocorrer sobreposição de ações no mesmo território? Então, é fundamental que se organize a política pública de economia solidária sob a forma de sistema. E, por fim, então, termos clareza de que uma política pública de economia solidária
é uma política organizada que tem a sua especificidade, sua identidade, mas fundamentalmente uma política de transversalidade, ou seja, uma política que permeia o conjunto das outras políticas existentes. E a organização da política de economia solidária sob forma de sistema é fundamental que ela tenha, então, um marco legal regulatório, legislações, né, que reconheçam a economia solidária e reconheçam o direito da organização cooperativa e associativa das pessoas e reconheça os direitos econômicos e também de proteção social destas pessoas. A economia solidária não pode ser uma condição de precarização da vida das pessoas, mas uma forma de emancipação, de melhoria da condição da vida das pessoas. É importante que, para termos políticas públicas de economia solidária, a economia solidária tenha um reconhecimento de um espaço institucional dentro da estrutura do Estado, uma secretaria, um departamento, uma coordenação, com servidores públicos dedicados à política de economia solidária. Isto é importante, que a gente tenha uma estruturação do Estado e do governo para a economia solidária, que nós chamamos de um espaço institucional de gestão administrativa da política de economia solidária. É fundamental que a gente tenha orçamento, parte dos recursos públicos sejam destinados especificamente à política da economia solidária. Por isso, os planos plurianuais, as leis orçamentárias precisam prever rubricas específicas para a economia solidária. Além de termos fundos públicos, há uma luta para que a gente tenha aqui no Brasil, nos municípios, fundos públicos destinados especificamente às políticas de economia solidária. A política de economia solidária é uma política participativa. Então, conselhos municipais, conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Economia Solidária, a realização de conferências, elas estruturam os mecanismos de participação e controle social na política. E aqui precisamos tratar dessa questão dos conselhos, porque além de termos os conselhos específicos de economia solidária para articular a participação e o diálogo da sociedade civil com os governos, enquanto um espaço público, também é importante que a economia solidária esteja presente em outros conselhos. No Conselho de Desenvolvimento Rural, nos conselhos da cidade, no Conselho de Juventude, no Conselho de Mulheres e assim por diante, para também garantir essa transversalidade da participação da sociedade civil na construção das políticas de economia solidária. E, por fim, é muito importante que a política de economia solidária promova a organização mais planificada da economia solidária nos territórios, nos municípios, nas regiões, nas unidades federativas, nos estados e no âmbito nacional. É importante que a economia solidária tenha uma estratégia mais planejada, de forma participativa, sob forma de planos, para que a ação dos governos, a ação dos estados, em parceria com a sociedade civil, possa promover e fortalecer a economia solidária, tanto no âmbito local quanto no âmbito nacional. Então, uma política de economia solidária é uma política que contribui para este desenvolvimento, este fortalecimento da economia solidária em determinado local, região ou também no âmbito nacional. Então, esses são os elementos para a gente refletir sobre a política pública de economia solidária, suas características, e teremos outras oportunidades para aprofundar isso a partir da experiência brasileira e outras experiências municipais de políticas de economia solidária.